Hoje, então, nós vamos receber o Dr. Sérgio Lopes, né, que se chama de forma completa Sérgio Luiz da Silva Lopes. É médico, psiquiatra e psicoterapeuta. Acredito que a grande maioria de nós já o conhece, né? Seja pelas suas palestras, pelos seus livros. Nós estamos sempre no seminário. Que também alguns acredito que estavam no seminário, que ele veio aqui pertinho da gente, a gente pôde ter esse contato mais tete a tete. E também é especialista em psiquiatria pela Associação Médica Brasileira e Associação Brasileira de Psiquiatria. Ele exerce essa profissão em Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, e também é membro da Sociedade Psicanalítica de Pelotas, trabalhador do Lar Espírita Assistencial Irmão Fabiano de Cristo e fundador e médico da AME Pelotas, além de ser escritor e autor dos livros As Leis Morais e Saúde Mental, que é esse que está aqui em cima da mesa, né? O Código do Monte. Para quem não conhece, ó. Isso. O Cérebro Triuno a Serviço do Espiritismo, o Semeador do Semeador aos Talentos e o recém-lançado A Travessia Psíquica do Filho Pródigo. Então, na noite de hoje, a gente vai receber mais conhecimento ainda do Dr. Sérgio Lopes a respeito das leis morais, que é um assunto que todo mundo já domina, né? Só que não, né? Talvez um pouquinho da teoria, mas a parte prática acredito que sempre é muito importante para a gente. Nenhum de nós domina, a não ser o professor. Nem eu. Então, professor, a partir de agora estamos todos ouvidos. Nos sinalize se você prefere que a gente deixe o nosso microfone mudo por conta de possível barulho, ou se você tem a ideia de fazer, né? Não precisa, pode deixar ligado à vontade. Se tiver alguma dificuldade, eu aviso. Tá bom, perfeito. Tá bem? À vontade, então. Vocês me ouvem bem? Estão me ouvindo com... Quem está lá no fundo, precisa que eu aumente um pouco o volume? Sim. Precisa aumentar um pouquinho? Vamos para ouvir bem. Vou aumentar o volume aqui da TV. Tá certo. Pronto, vamos lá então. Muito bem, eu quero agradecer o convite da Carme, que há tempos me pede para que a gente possa se reencontrar, né? Ela sugeriu o tema das leis morais, que é o tema do meu primeiro livro, né? Primeiro livro que eu escrevi pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, trata das leis morais, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu quero fazer algumas apresentações de assunto, de tema, traçar algumas ideias iniciais e logo depois, então, a gente mantém aberto para poder fazer um diálogo, conversar sobre o assunto, porque fica mais interessante, mais rico, né? Quando transformamos isso num debate de ideias. O tema que nos reúne, ele é vasto, né? Ele é profundo, como já foi dito aí, porque ele diz respeito à terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, ele organiza essa obra dentro do Livro dos Espíritos sob o título das Leis Morais, né? E nesta, quando a Kardec formula as perguntas para os espíritos, ele não está oferecendo apenas um tratado filosófico ou religioso, né? Ele está apresentando uma verdadeira arquitetura da evolução humana, né? Elas não são, portanto, leis exteriores impostas ao homem. Eles são leis que estão inscritas na própria estrutura da vida, na intimidade da consciência, no movimento evolutivo do espírito. Isso se apresenta quando Kardec está estudando aquilo que ele chama da lei natural. E ele faz uma pergunta para os espíritos, na questão 638. A seguinte pergunta ele faz. Ele pergunta para o espírito de verdade:
Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? E aí ele cita, compreendendo a lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, da justiça, de justiça, amor e caridade. Essa é a pergunta que ele faz para os espíritos. E o espírito de verdade responde assim: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés. Interessante, né? E Kardec fez partiu de um modelo já existente, né? Que seriam os 10 mandamentos de Moisés. Mas ele segue, e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. E aí ele diz: pois podes, então, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. Aí ele faz uma ênfase, que a última lei, de justiça, amor e caridade, é a mais importante, por ser a que faculta o homem adiantar-se mais na vida espiritual e ela resume todas as outras leis. Então, essa colocação de Kardec para os espíritos e do espírito de verdade para Kardec já traz uma informação muito interessante. Ele diz: olha, pode utilizar isso como modelo, mas ele chama a atenção. Isso não tem nada de absoluto. Nós podemos usar esse modelo, mas podemos usar outros modelos. O que importa é poder estudar essas questões. E essa divisão da lei natural em 10 partes, portanto, ela, começando pela lei divina ou natural, que é o capítulo 1 das leis morais, depois ele vai fazer essa classificação que ele próprio já diz ali, a lei de adoração, lei do trabalho, reprodução, conservação, destruição, e assim por diante, até chegar na lei de justiça, amor e caridade. E por fim, ele fecha esse capítulo com o nome da perfeição moral, né? Então, como ele deu a liberdade para Kardec poder estudar esse assunto, e nós vamos percorrer algumas dessas leis, obviamente que nós não temos como fazer todo o apanhado de todas as perguntas que Kardec formulou para os espíritos, nós vamos apanhar e fazer algumas reflexões em torno de algumas delas. Mas antes disso, aproveitando a liberdade que o Espírito de Verdade deu para Kardec, há 10 anos atrás, eu, a doutora Irvênia Prada e o doutor Décio Iandoli, nós escrevemos um livro que se chama O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito. Esse ano está completando 10 anos do lançamento desse livro. A minha parte nesse livro foi exatamente relacionar o que tem de ligação entre as leis morais de Kardec e os níveis da nossa mente, os níveis da nossa casa mental. Neste livro, nós estudamos um outro livro, que é o livro de André Luiz, No Mundo Maior, pela psicografia de Chico Xavier, onde, sobretudo, no terceiro e no quarto capítulos, ele estuda o cérebro de forma minuciosa. Terceiro capítulo, sobre a casa mental, e o quarto capítulo, estudando o cérebro. E ali, André Luiz, simbolicamente, nesse livro, ele divide a casa mental em 3 regiões distintas. Ele chama do castelo, não é bem o André Luiz que faz isso, é o Calderaro, que é o orientador espiritual, que passa essas instruções para o André Luiz. Então, vale a pena vocês darem uma lida também depois, né? No terceiro e quarto capítulos do livro No Mundo Maior. Mas no livro O Cérebro Triuno, que é o estudo desses 2 capítulos principalmente, nós vamos resgatar aquilo que Calderaro ensina a André Luiz naquela obra, quando ele fala que o primeiro andar da nossa casa mental, ou o primeiro andar do cérebro, lembrando que a casa mental é do espírito, mas por estarmos encarnados num corpo físico, esta casa mental se aplica, se expressa através do cérebro.
Então, o primeiro andar, que é representado pelo nível mais antigo do nosso cérebro, que é o chamado nível reptiliano, ele está mais ligado aos automatismos, aos impulsos, às conquistas do passado. O segundo andar da casa mental, ou o segundo andar do cérebro, relacionado ao córtex motor, ele está mais relacionado às conquistas do presente. Quer dizer, que se o primeiro andar ele está mais ligado ao passado, o segundo andar está mais ligado ao esforço do presente, à vida de relação, o trabalho, a nossa vida de sociedade. Todas essas questões que dizem respeito ao presente da nossa vida física. E o terceiro andar mais elevado, ele está ligado às possibilidades superiores do espírito, a espiritualização, né? A parte moral, né? A parte do pensamento, a parte do que diz respeito, talvez, então, que poderíamos dizer, ao nosso futuro. Então, essa imagem dos três andares nos ajuda a compreender que o homem não é uma unidade simples. Nós somos seres, né, que temos várias camadas, vamos dizer assim, desde o impulso, do desejo, até chegarmos à vontade, o pensamento, a consciência, a aspiração espiritual, né? Então, a proposta dessa reflexão que eu faço com vocês é pensar essas leis morais como forças educativas que atravessam esses três andares da alma, esses três andares da casa mental. E o muito interessante que já naquela obra no Cérebro Triuno, quando nós estudamos o primeiro andar da casa mental, eu encontrei, isso não está no Livro dos Espíritos, tá? Então isso é um estudo que foi feito como desdobramento daquela ideia de três leis. O primeiro andar da casa mental, portanto, o mais primitivo, o mais ligado à terra, o mais ligado à nossa materialidade e, sobretudo, ligado ao nosso passado, três leis morais dizem respeito, sobretudo, a esses níveis, que no meu estudo, me pareceu a lei de conservação, a lei de reprodução e a lei de destruição. Então, parece que essas três leis, não que elas se restringam apenas a esse nível da casa mental, mas elas estão particularmente muito ligadas à nossa materialidade. Por quê? Porque o André Luiz chama essa região da residência dos impulsos automáticos. Em outras palavras, é o território das aquisições antigas da alma, dos automatismos, dos instintos, das forças primárias que nos mantêm ligados à existência. Então, essas três leis morais falam muito intimamente a esses níveis, né, da nossa materialidade. Por quê? Porque na lei de conservação, por exemplo, nós vamos ter essa parte instintual que todos nós temos. A parte dos instintos, que nos dão a condição de estarmos ligados à vida física. Todos nós temos instintos e continuamos tendo instintos mesmo durante o nosso período evolutivo, enquanto estamos na Terra. Por quê? Porque é graças aos instintos que a gente consegue ficar encarnado, né? Essas funções de conservação é o que garantem a nossa estada, a nossa manutenção no plano físico. Eu gosto de brincar dizendo assim, que a gente, como espírita, de vez em quando, a gente diz assim, eu gostaria de passar para o plano espiritual, lá deve ser muito melhor que aqui tem guerras. A gente faz um discurso bem bonito dizendo que gostaria de ir para o plano espiritual. Mas basta surgir uma doença na gente que ameace a gente de morte, e a gente começa a rezar, pedir atendimento espiritual, que é para voltar à saúde, né? Que a gente quer, na verdade, é ficar aqui, né? Tem uma passagem muito engraçada do Chico Xavier, que ele conta no Pinga Fogo, que mesmo o Chico, com toda a mediunidade dele, com toda a evolução dele, uma vez pegou o avião de Uberaba e o avião começou a entrar em pane, começou a cair.
E ele começou a gritar, "Ah, socorro, nós vamos morrer", o Chico, né? E o Emmanuel se apresenta para ele e pergunta, vem cá, por que tá fazendo esse escândalo, né? E o Chico diz assim, porque, Emmanuel, não tá vendo, nós vamos morrer. E aí o Emmanuel diz para ele, pois é, mas todo mundo vai morrer um dia. Mas eu não quero morrer agora, né? Então, em dado momento, o Emmanuel diz assim, tá, mas para de gritar, morre. Se for morrer, que morra com educação. E o Chico diz assim, eu não sei o que é morrer com educação. Aquela simplicidade do Chico. Deixando bem claro que não é da nossa natureza querer morrer. Né? Nós queremos pelo instinto de conservação, da lei de conservação. E isso tem um substrato orgânico, tem um substrato biológico dentro de nós, e faz com que a gente queira permanecer no plano físico enquanto a gente puder, né? Outra lei importante, a lei de reprodução, que fala exatamente da nossa possibilidade de nos reproduzirmos aqui, né? Essa é uma parte muito importante, porque é a que nos faculta, né? Nesse primeiro andar também, os instintos, o instinto de reprodução, né? É exatamente nesse instinto da reprodução que vão surgir os relacionamentos, né? Que não se limita ao aspecto biológico. Ela nos fala dessa potência criadora da vida, né? O ser humano se reproduz biologicamente, mas também reproduz-se nas ideias, nos sentimentos, nos hábitos, nos modelos afetivos, né? Então, a lei de reprodução, ela é uma lei natural, né? É por isso que o Espiritismo, nesse capítulo, vai nos falar do casamento, vai nos falar da monogamia. Dentro dessa lei, o Kardec vai fazer várias perguntas muito importantes sobre como que a gente se rege no plano físico a partir desses mecanismos profundos que estão inscritos nos nossos instintos, no nosso automatismo. E já uma lei muito interessante, que ele chama a lei de destruição, talvez seja uma das mais difíceis da gente compreender, porque a palavra destruição, ela assusta, né? A palavra destruição, ela é um pouco assustadora, né? Mas, na natureza, destruir, muitas vezes, significa transformar, né? Se transformar. Transformação. Porque como nós sabemos que na destruição ela é uma parte da vida biológica. Por quê? Porque por mais que a gente queira permanecer no plano físico, que a gente queira viver mais, que a gente consiga ter o avanço da medicina, que nos faz ter mais idade, morrer com mais idade, aí na Serra a longevidade é maior, né, do que boa parte do país, mas chega uma hora que o organismo ele não aguenta e nós morremos. Morremos fisicamente, ninguém fica aqui, né? Ninguém vai ficar aqui. Pode viver cento e tantos anos, mas vai chegar uma hora que vão cessar as forças biológicas. Por quê? Porque é da lei de destruição. A matéria se destrói, o corpo se destrói, tudo se destrói, né? Na nossa vida, nós temos vários momentos de encerramento de ciclos, né? A nossa infância termina, a nossa adolescência termina, a nossa vida de adulto termina, e chega a velhice, quer dizer, tudo termina, né? Nós terminamos uma fase e começamos outra. Então, essa lei de destruição está intimamente ligada a este mecanismo da transformação, né? É por isso que, dentro do conceito espírita, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação interior, né? É poder passar por essas etapas e deixando para trás aquilo que já não se sustenta mais, né? A nossa vida terrena, ela é um exemplo disso, nós não estamos apenas aqui para suportar o corpo, né? Mas para uma tarefa de amadurecimento espiritual. Por isso, o primeiro andar da casa mental, ele precisa ser acolhido, compreendido, educado. Ele é a base da casa, né? E sem essa base não há elevação. Quando a gente estuda essas leis morais, que são lei de conservação, de destruição e de reprodução,
nós vemos, portanto, que elas são leis muito importantes. Muitas pessoas no nosso meio perguntam assim, tá, mas os instintos, eles são ruins? Às vezes a gente fala que temos que superar os nossos instintos, né? E essa não é a melhor colocação, porque os instintos, eles existem sempre. E no próprio livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que os instintos também podem nos dar boas inspirações. Os instintos não falham, diferente da razão, né? O instinto ele é infalível, ele é automático. Então, na verdade, os instintos é uma base para o que vai surgir depois. Tá? Então, aquele ser que evolui, aquela pessoa que evolua, ela continua tendo os seus instintos de conservação, de reprodução, né? Continua dentro de todos nós até o fim. Quando a gente diz que é o primário, é o primeiro andar, não quer dizer que ele seja menos importante do que os outros. Ele é primeiro simplesmente na ideia de que realmente ele veio primeiro. E nós vamos ver na escala de evolução animal que estão presentes também esses modelos, a lei de conservação, a lei de reprodução e a lei de destruição também faz parte dos animais. Já o segundo andar, nós vamos ter 5 leis, dessas leis morais que Kardec estuda. Estamos subindo agora para o segundo andar da casa mental. O André Luiz chama de o domicílio das conquistas atuais. É o andar do presente. É o que nós estamos construindo, né? Consolidando, reformando. É a nossa vida no dia a dia aqui. É o que nós estamos fazendo agora aqui, nesse momento. Nesse momento, nós estamos fazendo parte do segundo andar da casa mental, que é estamos estudando. Estamos estudando. Estamos estudando em grupo. Qual é a lei moral que faz parte deste em grupo? Lei de sociedade. Né? Kardec pergunta para os espíritos a respeito dessa lei. O que ele nos diz a respeito da lei de sociedade? Ele faz uma pergunta muito importante. Na pergunta 766, ele pergunta: a vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Quer dizer, é saudável, faz parte da saúde mental a nossa vida em sociedade. Provavelmente está frio aí em Caxias hoje, não? E todo mundo foi aí, né? A sala está cheia de gente. O que inspirou ir até aí? É esse movimento de uma lei moral que é a lei de sociedade. Estudar em grupo é muito bom. A gente tem os grupos de afinidade, fica melhor ainda. A gente consegue assimilar melhor os nossos propósitos. Uma outra lei importante dentro desse segundo nível do nosso presente, a lei de liberdade. Lei de liberdade, né? Também faz parte deste modelo que nós estamos apresentando. Qual é o ponto máximo da lei de liberdade? Pergunta 843 do Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec para o Espírito de Verdade. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? O que vocês acham, hein? O que será que ele respondeu? Será que nós temos livre-arbítrio ou não, hein? O que vocês acham? Uns dizem que não, outros dizem que sim. Será que temos? Olha a resposta dele. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Mas é muito interessante que na pergunta 459, ele faz uma outra pergunta. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Porque Kardec era muito esperto. Kardec, ele, de vez em quando, ele procurava encurralar o espírito de verdade em alguma contradição. O espírito de verdade diz assim, nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Porque nós temos a liberdade de pensar. Mas aí Kardec pergunta se os espíritos influem nos nossos pensamentos. E o espírito de verdade diz assim, muito mais do que imaginais. Influem de tal modo que, de ordinário, são eles que vos dirigem.
Então aí fica uma reflexão, que o nosso livre-arbítrio, ele existe, mas ele é relativo. Ele é relativo. Ele não é absoluto. Nós não podemos fazer tudo o que nós pensamos. E nós não conseguimos pensar sobre tudo também. Por quê? Porque nós temos limites evolutivos. E nós vemos nessa pergunta que ele diz que os espíritos nos influenciam mais do que imaginamos, e às vezes eles nos conduzem. Nós vamos estudar na obra do André Luiz, inclusive, dentro desses capítulos que estamos falando, que essas influências espirituais, elas se dão por sintonia dos nossos campos de afinidade. Se nós estamos sintonizados com espíritos que nos influenciam de forma negativa, o nosso pensamento já não é tão livre assim. Nós ficamos circunscritos a esse nível evolutivo e estamos sujeitos às influências que eles nos dão. Então, o nosso livre-arbítrio, ele existe, mas ele vai se ampliando. À medida que vai aumentando o livre-arbítrio, vai também aumentando o quê? A responsabilidade. E esta é um ensinamento muito bonito dessa lei moral. Isso nos trará a lei de progresso. Outra lei também, logo a seguir, a lei de igualdade. E a outra lei que está ligada a essa camada da nossa vida mental é a lei do trabalho. Então, me parece que 5 leis são as leis que representam mais esse segundo nível da casa mental. A lei de sociedade, lei de liberdade, de progresso, de igualdade e do trabalho. Porque esse nível é o campo da nossa vida de relação. Né? O ser humano ele não evolui isolado, como nós vimos. Né? Nós vivemos de forma muito importante, nos relacionando na convivência, e nós vamos descobrindo exatamente esses limites. Na família, no grupo espírita, no trabalho, nas amizades, né? É que o nosso mundo íntimo vai se revelando. Sozinhos podemos nos imaginar muito evoluídos, né? Sozinho a gente acha que a gente tem muita condição, mas é na relação com o outro que nós descobrimos se nós temos paciência, se nós temos humildade, se nós temos empatia, se nós temos capacidade de ceder, capacidade de servir, né? Que é quando o outro nos revela. E muitas vezes o outro nos revela justamente aquilo que nós não queremos ver, né? Quando o outro é muito diferente da gente, como é difícil, né? Pensa diferente da gente, tem ideias diferentes da gente. Isso afeta o nosso narcisismo. E por isso que é tão desafiador todo o grupo humano, né? Inclusive o grupo religioso, ele pode se transformar em espaço de crescimento, mas ele pode se transformar num espaço de cristalização também. Né? Se é um grupo muito fechado, ele se torna um lugar em que não há progresso, que não há renovação. Né? E aonde não há renovação, há repetição. Ficamos repetindo, fica repetitivo, vai ficando chato. Então, na lei de sociedade, ela nos pergunta com quem que nós temos convivido, né? Nós temos usado a palavra para nos aproximar ou para ferir, nós suportamos as diferenças, ou será que a gente exige que todos caibam na nossa medida? Perguntas importantes. Nós temos escutado os outros também ou apenas falado? São tantas as perguntas importantes dentro desse nível, né? Centro espírita, sobretudo, deve ser uma família, um grupo de trabalho, né? Um espaço de convivência. Mas é claro que essa lei só amadurece quando tem a liberdade. Né? Quando tem a liberdade, quando nós somos livres, quando nós temos essa capacidade de nos relacionar com e deixando que os outros sejam livres, né? Que os outros também possam ter essa liberdade. Lembrando que a liberdade verdadeira não é a ausência de limites. Né? A liberdade tem a ver com o governo de si mesmo. E vai nos conduzir, portanto, a essa lei do progresso que nós estávamos falando. E o que Kardec pergunta? Né? Kardec pergunta qual é o maior obstáculo ao progresso. O que os espíritos respondem?
É o problema nosso em relação ao progresso. O que serve de ponto de obstáculo para que a gente possa progredir? Ele é taxativo, o espírito de verdade. Ele cita 2 problemas morais nossos: o orgulho e o egoísmo. Pergunta 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. E aí ele faz o adendo: refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Claro, isso a gente observa na nossa vida de hoje, né? Que os avanços tecnológicos, os avanços da inteligência são muito grandes, mas o nosso avanço moral ele é muito pequeno, ainda ele é muito estreito. Vocês devem concordar, né, que nós evoluímos muito pouco ainda moralmente, né? Se a gente olhar a televisão, as redes sociais, a gente está vendo os barbarismos ainda que a gente convive, né? Nós estamos vendo ainda que o compasso moral é um compasso muito mais lento. Porque o compasso moral, ele exige virtudes, ele exige humildade, exige paciência, exige tolerância, exige renúncia, exige perdão. Todas essas virtudes que a gente estuda na doutrina espírita. E aí passamos para a lei de igualdade, né? Que é uma lei muito bonita também, porque dentro da igualdade tem coisas... Eu estou passando rápido, gente, por cada lei dessa, né? O objetivo daqui é a gente fazer vamos dizer assim, uma viagem, um passeio panorâmico sobre essas leis, assim. Mas isso aí deve estar suscitando em vocês questões, e a gente pode depois navegar por essas questões. Na igualdade, nós temos uma questão muito interessante, né? Nós somos todos iguais? Num certo sentido, sim. Nós nascemos todos iguais, todos nascemos aqui, todos vamos morrer, né? Todos são iguais perante Deus, né? Pergunta 803. Perante Deus são iguais todos os homens ou todos os seres humanos? Perguntou Kardec. Sim, diz o Espírito. Todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos. E enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Somos todos iguais, sim. Mas também somos todos diferentes? Também somos, né? Porque essa igualdade não significa que nós somos uniformes, né? Nem todos nós respondemos da mesma forma à dor, por exemplo. Nós temos características diferentes. Nem todos amadurecem no mesmo ritmo. Nem todos suportam os mesmos pesos. Nem todos precisam dos mesmos remédios, das mesmas palavras, né? Então, a verdadeira igualdade precisa da humildade para reconhecer a singularidade do outro. É a humildade que torna essa virtude possível, né, de nos relacionarmos, né, porque senão nós não teríamos respeito aos direitos alheios também. Depois nós temos a lei do trabalho, que é uma lei muito importante, né? Allan Kardec pergunta se o trabalho ele é lei da natureza. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Pergunta 674, 674. E os espíritos respondem: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque lhe aumenta as necessidades e os gostos. Então é importante o trabalho, né? Só que tem várias maneiras de trabalhar. Ele coloca mais adiante a ideia de que toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil. E ocupação útil é aquela que a gente valoriza, que a gente se sente laborioso. Trabalho vem de labor, né? Há trabalho das mãos, há trabalho da inteligência, há trabalho da afetividade, da paciência, trabalho da prece, trabalho da educação. Tudo isso é labor. Tudo isso é ocupação útil, né? Nesse momento aqui,
nós estamos trabalhando. Através da nossa mente, nós estamos trabalhando ideias. Estamos pensando, é trabalho. Tá? Uma mãe que cuida do seu filho, ela está trabalhando. É um voluntário que consola, ele trabalha. Um doente que luta para manter a esperança, ele está fazendo trabalho interno. Né? Quando nós encarnados estamos lutando para tentar vencer uma tendência inferior, nós estamos trabalhando a nossa reforma íntima. Então, essa é a ideia do trabalho, né? Do trabalho enquanto ação, movimento, a direção através do esforço a uma conquista. Né? E nessa lei é muito importante que ele fala também do repouso. O repouso também é moral. Se a gente só trabalhasse, né, nós não aguentaríamos. Então, ele fala também, ele pergunta se o repouso ele é lei da natureza. Né? Sendo uma pergunta 682, essa. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Eles, sem dúvida, dizem os espíritos. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. A gente sabe disso, né? A gente sabe que quando a gente chega a um determinado momento, por exemplo, nesse horário do dia, provavelmente já estamos cansados. Daqui a um pouquinho eu tenho que parar de falar, né? Para a gente não ficar só trabalhando. E daqui a pouco a gente tem que dormir. Mais tarde, porque a gente precisa estar pronto para no outro dia ter força. Porque se a gente não dormisse, se a gente não repousasse, nós não teríamos energia para termos as nossas atividades, as nossas forças renovadas. Né? Então, trabalho sim, repouso também. Tem muita gente que não sabe parar, né? Muita gente que trabalha 24 horas, vai fim de semana. Isso aí é uma coisa que não ajuda. Tem algo que não está bem com essa pessoa. Eu preciso muitas vezes fazer uma terapia, fazer um tratamento, para ver por que a pessoa não consegue parar. Não conseguir parar pode ser um sintoma também. Muito bem, vamos lá para o terceiro andar da casa mental. O terceiro andar da casa mental diz respeito ao campo das possibilidades superiores do espírito. Quais são as leis morais que estão mais intimamente ligadas a esse terceiro andar da casa mental? Me parece que então as que sobraram, né? A lei de adoração, a lei de justiça, amor e caridade. Essas duas leis. E, culminando, a perfeição moral. Nós entramos, portanto, nesse nível superior da nossa mente. O André Luiz diz que nos lobos frontais, essa parte mais externa do nosso cérebro, é como se fosse um campo virgem com milhões de células aguardando o esforço humano no setor da espiritualização. Essa imagem ela é belíssima, porque ela sugere que há em nós zonas ainda não despertas, potencialidades espirituais adormecidas, recursos superiores que ficam aguardando sintonia, vontade, ação. Né? É como se a gente carregasse dentro da gente uma espécie de uma promessa divina. Assim, né? Nós não somos apenas o que já fomos, nós não somos apenas os nossos impulsos, as nossas feridas, as nossas repetições, nós somos também aquilo que nós podemos vir a ser. Já está inscrito dentro de nós. Né? Dentro desses três grandes eixos, lei de adoração, justiça, amor e caridade e perfeição moral, nós começamos pela lei de adoração. Kardec nos fala em adoração. Adoração representado sobretudo na prece, né? Uma das mais belas expressões da lei de adoração é a oração, né? A adoração, oração, a oração. A capacidade que nós temos de nos ligar às forças superiores. E lembrando que oração não é apenas repetir palavras, não é apenas pertencer a uma religião, não é apenas cumprir os rituais, né? Se tiver rituais na religião da pessoa. Né? Ela é o sentimento
da presença de Deus na nossa vida. Tá? A orientação de algo maior do que o nosso ego, a nossa personalidade. Kardec pergunta se a prece torna melhor o homem, e os espíritos respondem que sim. Porque aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte às tentações do mal e recebe a assistência dos bons espíritos. A prece não muda a Deus, né? Mas ela muda o homem. Para isso serve a prece, a oração. Para nós nos reorganizarmos no nosso campo íntimo. A prece altera o nosso teor vibratório, ela acalma a nossa mente, dá direção ao nosso pensamento, reabre confiança, em quanta coisa, né? A gente respira espiritualmente através da oração. Por quê, gente? Porque há determinados estados emocionais que não se resolvem apenas com raciocínio. Né? A pessoa pode entender muitas coisas, mas muitas vezes continua aflita. Não consegue. Né? Permanece presa às suas situações. Nesses momentos, a prece ela atua em outro nível, né? Ela vai fazer com que a gente possa ascender a planos de transcendência. E, por fim, vem a lei de justiça, amor e caridade, que para os espíritos é a mais importante, que é a que reúne todas as outras. E ele pergunta para os espíritos qual era o verdadeiro sentido da palavra caridade. E a resposta da palavra caridade, como Jesus entendia, né? Quer dizer, como é que Jesus entendia a caridade? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito, porque vai exatamente nos falar, essa é a pergunta 886, né? Vai nos falar da nossa capacidade de nos doarmos pelos outros, nos doarmos com os outros. Né? Esta é a lei maior. Podemos dizer que o ser caridoso acolhe, ele não destrói, ele ajuda sem dominar, ele não é vaidoso, porque ele compreende que todos estamos no progresso. Né? É por isso que o Espiritismo usa como máxima das suas colocações: fora da caridade não há salvação. E há um prazer profundo, né, no bem, há um prazer profundo na caridade. Quando ela é autêntica, ela é alegre, né? Ela amplia a vida, né? Ela produz contentamento. Não é aquele sacrifício. Essa caridade do sacrifício. Claro que na caridade muitas vezes a gente tem um sacrifício. Mas muitas vezes, nesse sacrifício, existe um imenso prazer de estar fazendo uma coisa boa para si e para os outros. E finalmente nós chegamos à perfeição moral, né? Precisa ser dito com clareza que perfeição moral não é perfeccionismo. Muita gente confunde que para ser perfeito, atingir a perfeição moral, nós temos que ser perfeitos. Não é isso. Perfeccionismo é a angústia. Perfeição moral é amadurecimento, é processo de amadurecimento. Né? A pessoa perfeccionista, ela quer parecer impecável. Não é isso. O homem de bem, ele quer se tornar melhor. Perfeição moral nesse sentido, tornar-se melhor. O esforço para ser cada vez melhor. O perfeccionista, ele se culpa se ele falha. O homem de bem, ele aprende com a falha. Né? É bem diferente, não fica se culpando. O perfeccionista fica se comparando com os outros, que é para ver se está indo bem. O homem de bem, ele se examina. E é por isso que Kardec pergunta: qual é o meio prático mais eficaz para o ser humano se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? E a resposta é simples e imensa: conhece-te a ti mesmo. Né? Esse é o ponto central da construção moral. É por isso, gente, que as leis morais, elas são extremamente atuais. Porque todas essas, esse conjunto, forma uma verdadeira pedagogia espiritual, né?
Jesus nos trouxe através do seu evangelho. Kardec nos esmiuça nessas 10 leis morais. E hoje nós temos a oportunidade de estudá-las, inclusive dentro dos estudos do cérebro, da nossa vida, dos estudos psicológicos, da nossa vida mental. E ele nos deixou, Kardec, através desse legado das leis morais, uma doutrina muito clara de transformação no mundo a partir da transformação do espírito. Antes de encerrar, eu gostaria de divulgar para vocês, está saindo hoje, casualmente no dia de hoje, já está sendo vendido o meu quarto livro, né? O quinto livro, né? Quinto livro, que é A Travessia Psíquica do Filho Pródigo. Eu até gostaria de compartilhar aqui, Fábio, não sei se eu consigo. Sim, tá liberado. Vamos ver então. É lá em cima no compartilhar, né? Isso. Aí Mas ele clica tá... naquilo que tu quiseres compartilhar. Tem que clicar Primeiro ou na aqui. janela. Isso. Ao clicar ali no compartilhar, vem as opções de janela, de tela cheia. Ele está dando, E aí, somente organizadores e apresentadores da reunião podem compartilhar, diz aqui. Eu já tinha lhe colocado como participante. Vamos Engraçado que ver está se dando tem mais fechado algum. para mim, ver se abre aí. Aí eu coloco aqui para Vamos ver mostrar a capa. Veja se abriu agora. Agora deu. Então aqui, vamos ver. Aqui. Tá aparecendo? Sim. Aí está. Esse é o livro que saiu hoje, né? Saiu hoje, eu escrevi já faz um tempo que eu venho escrevendo. Ele é um produto da Associação Médico Espírita do Brasil, né? Pela AME Brasil. Eu escrevi um estudo, uma leitura psicológica e espiritual, que eu dei o nome de A Travessia Psíquica do Filho Pródigo. Esse livro fala da parábola aquela do retorno do filho pródigo, né? Então eu aproveito essa parábola para fazer um verdadeiro apanhado geral de psicologia e espiritualidade em torno disso, dentro dessa obra. Eu gostei muito de escrever esse livro. Esse livro ele vai servir muito para estudo também, porque tem vários pontos, desde o comportamento do filho mais novo, o filho mais velho, o pai, como é que isso fala a vida de cada um de nós, onde que a gente se insere, onde que a gente aprende com esses movimentos, quando é que a gente é mais um, quando a gente é mais outro, né? O que a psicanálise, a psicologia moderna hoje nos falam sobre esses movimentos, essa atitude do pai, esse pai que acolhe o filho contrariando a tradição judaica, hebraica daquela época, que era rigorosa, que provavelmente não teria esse tipo de atitude. Jesus nos dá um verdadeiro ensinamento moral. É como se a parábola do filho pródigo é como se fosse um evangelho dentro do evangelho, assim, sabe? De tão rico que ele é. Tanto que esse livro rendeu em torno de 240 páginas de estudo, né? E eu quero deixar para vocês aqui o link, né? Até depois dá para eu colocar aí para ti, viu, Fábio? Se quiser aí para Tá. passar, ele vai Depois a ser gente divulga. Uhum. para divulgar. Quem quiser comprar, pode comprar por esse link da AME Brasil ou através da Associação Médica do Rio Grande do Sul, fazendo contato direto com a Daniela, pelo WhatsApp dela, que é esse aí, que está na tela, que ela encaminha também para quem quiser adquirir esse livro. Tá bem? Era isso que eu Na queria. Fênix não tem. Na Hein? Fênix não tem. Na Na Fênix Fênix. ainda não chegou. Tem na Amerx, tem em Porto Alegre, na Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, aí em Porto Alegre também. Em seguida terá pela Amazon também, né? E provavelmente a Fênix vai adquirir o livro também em breve. Então, acho que em seguida vai ter em todos esses lugares aí, né? É isso, meus amigos. Aqui eu silencio para ouvir vocês.
Então está aberto para as perguntas, gente. Quem quiser perguntar, né, esteja a gosto. Deixa eu ver aqui. Isso, ainda está compartilhando a tela. Não sei se a ideia é permanecer Não, com a vamos sua tirar. tela Agora só vamos aberta. ver como é que eu tiro aqui o compartilhamento. Parar de Clica compartilhar. novamente. Tá, Isso, exato. pronto. Agora lhe enxergamos grande na tela novamente. Muito bem. Estou agora ouvindo vocês que queiram, o que pensaram, o que suscitou, o que ficou de dúvidas, o que ficou de questionamentos, enfim, vamos conversar, temos um tempo aí para Pode vir isso. mais perto. Eu acho que se tu vier um pouco mais perto, facilita Vem para aqui na frente, que ele possa ouvir e nós também. Então, Professor Sérgio Lopes. Aqui, tá me vendo? Tá me vendo? tô te vendo bem. Em primeiro lugar, queria agradecer pelas suas reflexões. Essa relação das leis morais com esses 3 estágios foi muito interessante, porque deixou a gente cheio de perguntas e de pensamentos sobre essas questões. Mas me corrija se eu estiver errada, mas eu estava pensando enquanto você falava sobre que a nossa evolução espiritual, enquanto humanidade, né, terrena, nós estamos ainda muito no primeiro estágio, no primeiro andar, né? E um pouco distante do terceiro andar, né? Sim. Porque a lei de reprodução e a sexualidade são fundamentais para que os espíritos possam reencarnar. Isso. Mas o uso que nós, enquanto humanidade, fazemos da sexualidade, né? Da exploração, do Isso. sexo e do valor que ele tem, de como ele é conduzido, é uma coisa assim que ainda nos mostra o quanto nós estamos desviando um pouco o objetivo dessa lei, né? A própria lei da destruição também, né? Em que a gente mata por qualquer coisa e Sim. banalizou já, né, o valor da vida. Sim. E as guerras estão aí para nos mostrar como a vida não tem valor. Talvez algumas vidas tenham valor e outras não, né? Então mostra o quanto nós estamos ainda muito localizados e fixados nesse primeiro andar e um pouco distantes do Isso. terceiro. Exato. Era essa a minha reflexão. Sim, uma ótima reflexão, né? Como é teu nome mesmo? Cláudia. Cláudia? Cláudia Bressan. Cláudia Bressan. Cláudia, muito obrigado, viu, pela tua contribuição. É assim, o Calderaro, no livro No Mundo Maior, ele diz que a saúde mental nossa depende do que ele chamou do livre trânsito pelos 3 andares da casa mental. Que quando a gente se fixa muito num só, a gente adoece. Então, é o que tu disseste. Se a pessoa fica fixada no primeiro andar, ele ou ela vão ficar presos aos instintos, vai ficar preso à animalidade, que é o que acontece predominantemente na nossa sociedade ainda. O que vale, porque muitas vezes a pessoa ela pode estar se apresentando como se fosse uma pessoa muito moderna, muito evoluída, mas vai ver, o funcionamento é primitivo ainda, né? Ainda é baseado numa fisiologia animal, vamos dizer assim. Agora, se a pessoa ficar presa no segundo andar, também é problema. Porque no segundo andar está, por exemplo, a lei do trabalho. Se a pessoa ficar só trabalhando, sem consultar os seus desejos, sem consultar de onde vem o seu prazer, porque do primeiro andar vem o prazer. O prazer de estar no mundo físico vem do primeiro andar. É da sexualidade, né? Porque a sexualidade não é ruim. A sexualidade é o que nos mantém com vontade de namorar, e não só de namorar, existe sexualidade em todas as idades. Por exemplo, a gente está junto, vocês estarem juntos aí, isso tem sexualidade. Sexualidade nos relacionamentos. Quando a gente abraça uma pessoa, é uma sexualidade sublimada, mas é sexualidade também. Isso nasce no primeiro andar. Agora, se no segundo andar a pessoa fica presa, ali ela adoece. No livro A Travessia do Filho Pródigo, eu dedico
a reflexão do segundo andar em cima do filho mais velho que ficou lá na aldeia. Porque o filho mais novo, esse livro é muito interessante porque eu falo dos 3 andares da casa mental nesse livro também. O filho pródigo, ele representa o primeiro andar. E ele chega pro pai e diz assim: eu tô cansado dessa vida aqui, me dá esse dinheiro que eu quero conhecer alguma coisa. Ele devia estar achando aquela vida na aldeia muito monótona, muito chata. E aí ele pediu a herança e foi lá para farra, foi para balada, né? Foi a balada lá lá no 2000 anos atrás. Como ele ficou preso no primeiro andar, ele gastou todo o dinheiro, começou a passar fome, teve que voltar. Lá na aldeia estava o filho mais velho. O filho mais velho, ele ficou trabalhando o tempo todo com o pai. Representa o segundo andar. Ele seguiu vivendo em sociedade, ele ficou trabalhando com o pai. Só que ele ficou só fazendo isso. Então, quando o irmão mais novo chegou e o pai deu uma festa, ele ficou indignado. Porque ele se sentiu traído. Nossa, como que tu dá essa festa, matou o novilho cevado, nunca me deu sequer um cabrito. Aí ele mostrou toda a raiva dele. Porque ele era apenas segundo andar. Ele não fez aquilo que o mais novo fez, que foi se jogar para uma experiência. E o pai representa o terceiro andar. O terceiro andar. O pai é o terceiro andar. Porque o pai chega e diz assim: filho, vem para nós que eu vou dar uma festa. E ele chama o outro também. O terceiro andar acolhe o primeiro e o segundo andar. Olha a beleza da parábola. Olha os 3 andares da casa mental dentro da parábola. Aliás, se vocês prestarem atenção nas parábolas de Jesus, todas elas dá para fazer essa hierarquia do terceiro. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. O homem caído, né, ele representa o instinto, o primeiro andar. Que ele não tem identidade, ele está ensanguentado, ele está ferido, é a nossa animalidade. Aqueles que passam por ali, o sacerdote, o levita, e que passam de lado e passam longe, representam o segundo andar. Eles estão indo só para rezar. Eles ficam só rezando. Tem gente que fica só rezando, está no segundo andar, não está no terceiro. Que é aquela coisa pragmática, que não tem afeto. E o homem, o samaritano, que é tomado de caridade, ele representa o terceiro andar. Só que ele representa o terceiro andar como? Acolhendo o primeiro. Olha a beleza que é. Então, o Calderaro diz assim, que se a gente fica no primeiro, é só instinto. Se fica no segundo, fica só a mecânico. Mas se ficar só no terceiro, também é problema. Porque o terceiro significaria aquelas pessoas que ficam só em contemplação. Que não se envolvem na vida física, que não... Sabe? Tem aquelas pessoas assim que ficam só na vida contemplativa. Então, o primeiro andar precisa passar para o segundo, precisa passar para o terceiro precisa passar para o segundo, passar para o primeiro, porque o terceiro só é terceiro andar porque ele é esse vale da caridade. A caridade é quando a gente vai para o primeiro. Tem uma passagem muito bonita de Jesus que ele está no Monte Tabor, né? A transfiguração. Vocês lembram que ele está naquela passagem que ele está lá com os seus apóstolos, os discípulos, lá em cima está o Pedro, está o João, e aí se transfigura e aparece Moisés e Elias do lado dele, e eles entram em êxtase naquele momento, né? E aí os discípulos deles assim, mestre, que maravilha, vamos armar as nossas barracas e vamos permanecer aqui, porque estava tão bom lá, né? Estava tão bom que ele não queria descer. O que Jesus diz? É preciso descer. Porque a gente precisa descer, é no mundo que a gente evolui, não é fora do mundo que a gente evolui. Então, essa metáfora dos 3 andares, ela é muito bonita porque ela está em todo o Evangelho, né? E, portanto, Cláudia, assim, de fato assim, né? O nosso problema é que a gente ainda não conseguiu ainda entender bem. O Espiritismo está nos ajudando muito a procurar, a conseguir entender novas coisas. Tá certo, muito obrigada. Eu que agradeço. Quem mais tem perguntas?
ou reflexões? Por reflexões, exato. Eu, Fábio, achei bem interessante o momento em que tu falou sobre as diferenças entre o perfeccionista e o homem de bem. Para mim, aquele ponto ali foi muito interessante, porque é aquilo que tu comentaste, né? Todo extremo é complexo, né? O 8 e o 80. Não dá para ficar só no primeiro nível, não dá para ficar só no segundo, não dá para ficar só no terceiro. E quando a gente fala sobre a questão de se melhorar, acaba batendo muitas vezes com isso, né? Com a relação do não aceitar errar, né? De se culpar em relação ao erro, ou de muitas vezes acabar caindo dentro da chaga do orgulho por realmente se achar melhor ou acima de alguém. Então, achei bem interessante, se tu puderes. Então, eu vou utilizar novamente a figura do filho pródigo, né? Ah, o filho mais velho foi o perfeccionista. Trazer O filho mais velho foi o outra perfeccionista. Se culpa. Como? Tá, e o outro é. é o perfeccionista e o homem de bem. Tá, E o homem de o bem? perfeccionista se culpa pela falha. E o homem de bem aprende pela falha. Aí se eu precisar. Ah, foi isso Isso, que eu aprende falei, com né? o Que erro. o perfeccionista, Isso. isso, Ele perfeccionista se culpa pelo ele se erro. culpa porque ele falhou. E o homem de bem aprende com a falha, A né? falha, tá. O perfeccionista fica se comparando. E o homem de bem, ele se examina, né? O perfeccionista, além de perfeccionista, é invejoso, porque fica cuidando dos outros. Entendeu? Mas Entende? é um aspecto que, pelo menos para mim, parece tão simples, mas ao mesmo tempo Uhum. tão comum, né? É, Tão fácil de porque cair a gente se nele. atrapalha muito, a gente acha que evolução moral é fazer tudo certinho. Evolução moral não é fazer tudo certinho. Evolução moral é viver e procurar fazer o melhor. Quando não faz, aprende com a falha e segue adiante. O que que o pródigo fez? Ele pediu o dinheiro do pai e disse: Ô pai, isso aqui devia estar muito chato mesmo. Imagina aquela aldeia naquele tempo, acordando de manhã para fazer todo dia a mesma coisa. O filho pródigo, ele é o adolescente, né? Ele está naquela figura do adolescente, e ele vai para a vida, ele vai para a balada, ele vai lá, ele vai, gasta o dinheiro com as prostitutas, fez um monte de coisa lá. Ficou sem dinheiro. E lembrou lá que na aldeia do pai tinha comida sobrando, né? Tinha afeto. E aí o que que ele tem? Naquele momento, ele tem o que ele chama de um momento de consciência, né? Ele tem um momento de humildade. Ele fica se dando conta e diz, o que que ele diz? Eu vou voltar lá para o meu pai, que eu não tenho direito mais de ser chamado de filho. Ele sabia que se ele voltasse naquela condição, ele já tinha renegado, né, a filiação. Eu vou trabalhar com ele como um funcionário, como um escravo, ele disse, né? Eu vou ir como um dos... Porque ele sabia que mesmo os, 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 os obreiros lá do pai tinham alimento, ele que estava com fome. Então, ele disse, eu não vou pedir para o meu pai que ele me aceite como filho, que ele me aceite como um serviçal dele. Então ele teve humildade. Nesse momento que ele tem humildade, ele vai para o terceiro andar. Que a humildade é uma virtude do terceiro nível, né? Então, quando ele vai para lá e ele volta reconhecido, ajoelhado para o pai, ele ele está sendo uma pessoa que está se dando a oportunidade de crescer, não se culpando, mas pelo menos se dando a oportunidade de seguir adiante. Já o outro, que ficou fazendo tudo certinho, é o perfeccionista. Ele acordava de manhã, fazia tudo que ele achava que o pai esperava dele, né? E, no entanto, ele estacionou no processo evolutivo dele. Isso aí nos leva a pensar, assim como espíritas, que a gente não pode jamais no nosso meio ficar avaliando as pessoas.
Ah, aquele ali não está evoluindo, esse está evoluindo, aquele não está evoluindo. A gente não tem essa régua. A gente não tem essa régua. Cada um está no nível que pode. E é por isso que a gente tem que conviver em regime de fraternidade, porque cada um está fazendo o seu melhor, né? Dentro do que é possível. Então, essa caminhada de se transformar em direção a momentos melhores é uma caminhada de aperfeiçoamento. Não vamos confundir perfeccionismo com aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento, assim, vou tentar fazer hoje melhor do que eu fiz ontem. Se eu não conseguir, paciência, né? Vou fazer o que eu posso. Às vezes o melhor é o que a gente consegue fazer, né? Talvez o melhor fosse eu estar aí presencialmente com vocês. Não deu, não dá. Vou fazer online, né? Já é alguma coisa, né? Estamos conversando, né? Você poderia dizer que na pedagogia do Cristo, assim como na pedagogia nossa aqui do ensino? Só um minutinho. Tu consegues ouvir a Cláudia de onde ela está sentada ou não? Pode falar? A pedagogia do Cristo. Eu quero dizer que na pedagogia do Cristo, assim como na pedagogia do ensino escolar, o erro é parte da aprendizagem. Exatamente. O erro é bem-vindo. O erro é bem-vindo. Porque a gente, assim, às vezes eu digo isso, o erro é bem-vindo, as pessoas entendem, tá incentivando o erro. Não, não estou incentivando nada. Não é isso, né? Eu estou comentando que o errar é a parte da humanidade. Como é que a gente vai evoluir? Como é que a gente vai se aperfeiçoar se a gente não tomar pé do ponto de onde a gente está, né? O erro faz parte da caminhada. Jesus via assim, né? Se a gente olhar a vida de Jesus, é um permanente acolhimento com as pessoas que erraram. Ele não gostava muito era dos fariseus, que achavam que faziam tudo certinho. E agora nós vamos olhar o Evangelho com as três partes do cérebro. Boa noite, Isso. Vai ser professor. assim? Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Eu sou outra Cláudia. Tudo Nossa, só bem? tem Cláudia aí, É, sim, É um aqui tem grupo de bastante estudos de Cláudia. Cláudias. Cláudio e Fábio. Sim. Fábio. O senhor falou, então, dentro das leis morais, dos três andares, né? Do primeiro, segundo, terceiro. E o senhor comentou que no terceiro andar teria uma parte do cérebro, a parte frontal, que ainda existem características que não estão bem definidas, que o ser humano talvez ainda não tenha conseguido desenvolver com uma certa amplitude. Isso estaria muito relacionado também à mediunidade, um certo tipo de mediunidade que estaria vinculada a essa região que ainda está um pouco embrionária? O Talvez, senhor gostaria Cláudio. de falar um pouco sobre isso? Talvez. O Calderaro, ele diz que ele diz uma coisa. Esse livro No Mundo Maior foi escrito em 1957. E esse livro antecipou a ciência em pelo menos 20 anos. Porque essa nomenclatura de divisão do cérebro em três andares só foi estudado pela ciência nos anos 70. Portanto, 20 anos depois, mais de 20 anos depois. Por um pesquisador chamado Paul MacLean, norte-americano, que dividiu o cérebro em três níveis e chamou de cérebro trino, né? Então, o André Luiz ele estuda os três andares da casa mental e Calderaro diz que nesse terceiro nível, representados pelos globos frontais, a gente só usa 1/10 do que é possível usar nessa área cerebral. A ciência hoje confirma isso, né? Que a gente não usa toda a capacidade cerebral que a gente tem. Ou seja, nós temos um cérebro físico com potencialidades para ser aproveitado melhor ainda do que nós aproveitamos. Tu trazes uma pergunta muito interessante. Muito interessante. Até que ponto a mediunidade poderia colaborar para a ampliação destes níveis cerebrais? Eu acho que sim, só que desde que tenha um fator fundamental, que seja uma mediunidade com Jesus. Porque se for uma mediunidade pelo simples fenômeno mediúnico em si, ele vai estar sendo operado
por mecanismos ainda primitivos. Para a gente saber que a mediunidade ela tem níveis em todas as escalas da nossa vida. Mas se a pessoa usa com o evangelho, no sentido do aprimoramento moral, essas sintonias mediúnicas vão se alojando melhor dentro desse nível cerebral. Então, eu acho que sim. Talvez por isso a mediunidade educada, ela seja fator de organização para a saúde mental. Muitas pessoas que a gente atende se organizam melhor psiquicamente depois que começam a trabalhar mediunicamente. Isso aqui não é a regra absoluta, viu, gente? Eu não sou partidário daquela coisa que toda pessoa chega no centro espírita tem que desenvolver mediunidade, não é isso. Mas tem algumas pessoas que só se equilibram, né, após um trabalho que tenha uma sequência de educação mediúnica. E eu acho, Cláudia, que é por causa disso, que esses níveis superiores, que são os níveis corticais, o nível pré-frontal fica melhor articulado. É onde circula melhor a serotonina, a dopamina, a noradrenalina. Esses circuitos eles ficam mais harmonizados sob o ponto de vista dos neurotransmissores. Eu acho que sim. Sabe por que eu lhe pergunto isso também? Porque esse fim de semana eu estava vendo uma série do Chico Xavier, Certo. onde teve um documentário bem grande e onde eu até confesso para o senhor que eu não tinha uma amplitude tão grande da mediunidade que o Chico Xavier tinha. A gente conhece, lógico, mas a gente não tinha as minúcias, sabe? E uma coisa que me chamou muito a atenção, por isso que quando o senhor falou sobre isso, eu fiquei pensando se o Chico não tinha essa parte do cérebro muito ampliada. E a mediunidade, porque teve uma hora nesse documentário que onde eles separavam as cartas que ele ia responder ou não, ele nem abria as cartas, ele encostava e dizia, essa é boa, essa é ruim. Sim. E para isso, ele não lia, ele sentia. Sim. Por isso que talvez, não sei, né, é só uma impressão minha, que essa região cerebral dele talvez tivesse realmente uma amplitude e que talvez a mediunidade pudesse ter uma relação, né? Não sei. Eu acho que é um bom pensamento. Eu só diria assim que não é que o cérebro dele fosse diferente do nosso. Ele, enquanto espírito, era já mais elevado que nós, né? E, portanto, ele utilizou o cérebro dele de uma melhor maneira do que a gente utiliza. Talvez a gente possa ter o mesmo tipo de cérebro que ele, mas a nossa alma ainda está mais adstrita às questões materiais. O Chico era diferente. O Chico, para quem conheceu, diz que depois de Jesus veio o Chico. Né? Depois de Jesus veio o Chico. Porque o Chico tinha essa peculiaridade. O Chico, as pessoas chegavam nele, ele já cumprimentava pelo nome. Dizia, fulano, eu estava te esperando. E na época que não tinha internet, não tinha nada disso, não tinha como, né? Ele tratava nominalmente as pessoas, porque ele tinha um contato, uma convivência com o plano espiritual direta. E aquilo era natural para ele. Sabe que o Divaldo teve uma mediunidade fantástica também. Mas o próprio Divaldo dizia que a mediunidade do Chico era incomparável. Incomparável. Porque ele tinha vamos dizer assim, esse componente de virtude, de humildade, de simplicidade, de caridade. Chico Xavier adorava a caridade, ele adorava estar com aquelas pessoas. Ele amava, ele se alimentava daquilo. Né? A gente se incomoda, até mesmo quando a gente está fazendo caridade, chega uma hora que a gente meio cansa. Ele não cansava, ele ia adiante, porque ele se alimentava daquilo. Ele era diferente. Chico era diferente. Mas eu acho que sim, Cláudio. Eu acho que o cérebro do Chico, a mediunidade do Chico, conseguiram servir como um modelo de harmonia perfeita entre essas funções da alma e aquilo que o corpo oportunizou. Com todas as limitações materiais que ele teve, né? Ele era bastante doente. Tá certo, obrigada, Tá bom? viu? Muito queria falar. Eu lembro que tinha questionamento bem amplo sobre a lei de destruição. Não, é que eu comentei com a Fábio
que eu nunca entendia direito a lei de destruição. Mas, pela explicação dele, já foi abrindo um pouquinho mais. Uhum. Sabe que se não tivesse lei de destruição, a gente não morria, né? Entende? Isso. A gente precisa ter a lei de destruição para que a gente chegue ao fim e possa renascer. Então, a destruição é assim, está lá escrito no Daimon de Kardec: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Aí está escrita todas as leis morais ali, né? Nascer, primeiro andar. Morrer, nascer, lei de conservação, né? Morrer, lei de destruição. Renascer ainda, lei de reprodução. Progredir sempre, lei de progresso. Né? Então, todas as leis morais ali. Então, Quase todas, Não é isso? Mas eu acredito que em alguns momentos a questão da lei de destruição pode ser também, talvez, entendida de forma mais complexa, talvez, pela questão, por exemplo, né, que no ano passado a gente teve toda aquela questão das enchentes, né, de muitas Sim. vezes algumas questões naturais que realmente a gente entende que tudo tem um porquê, que tudo tem um motivo, mas mesmo assim é complexo, né? Conseguir lidar com todo esse processo, com tudo aquilo que advém disso. A gente sabe que tudo traz um aprendizado, né? Tanto para aquele que vive, quanto para aquele que também está ali ao lado, quanto, né? Enfim, para todos. Mas mesmo assim ainda é complexo de conseguir passar por esses processos, né? É que a gente ainda Conseguindo não. compreender de forma melhor. A gente ainda não estuda o assunto por um pensamento ligado a uma ideia de lei biológica, de lei natural. A gente estuda o assunto meio de forma moral. Então, quando fala de lei de destruição, a gente fica achando que existe uma certa maldade nisso. E não tem a ver com isso. Tem a ver com processo. Vocês lembram aquela passagem do Evangelho, no capítulo A Melancolia, que um espírito protetor diz assim: sabeis por que uma vaga tristeza vos assola e Faz 3 você semanas que nós estudamos isso. não tem? E aí ele diz logo a seguir: é a vossa alma que, desejando se libertar da matéria, anseia por voltar para o plano espiritual, alguma coisa assim. E depois, assim, lutai fortemente contra esses impulsos, porque ele está vendo que ali pode ser um quadro depressivo, né? Porque a gente tem que estar aqui. Este anseio por querer voltar faz parte da lei de destruição. Que a destruição é no sentido assim: tem uma parte da gente que luta. Tem uma parte do nosso psíquico que está organizado no físico, no instinto, que fala da lei de conservação. Mas tem uma outra pulsão dentro da gente, que é a pulsão de morte, Freud falava nisso, que luta ao contrário. Quando a pulsão de morte é muito intensa, aí a pessoa tem aqueles pensamentos negativos, aquele pensamento suicida. Mas, de alguma forma, todos nós temos dentro de nós uma parte da gente, que é inconsciente, que trabalha também para a gente querer voltar para o plano espiritual, que foi da onde a gente veio. Né? Só que isso vamos dizer assim, é um trabalho interno que fica a vida inteira. Tem que prevalecer o instinto de conservação, para a gente ficar o máximo que pode. Mas no final a gente acaba indo, né? E isso é a lei de destruição. Eu gosto sempre de estudar esse assunto atualmente, gente. Eu confesso para vocês assim, eu procuro estudar as leis morais de Kardec hoje dentro do psíquico. Né? A gente se acostumou a olhar para as guerras, para os acontecimentos externos, mas a gente encontra essas leis morais dentro da gente. E sobre isso é que eu tenho escrito o Código do Monte, o livro esse da travessia psíquica do filho pródigo, é o estudo das leis morais dentro do psiquismo. Essa é a ideia. Aproveita que tem 6 minutinhos ainda do tempo do professor para nós.
Doutor, boa noite. Boa noite, Tudo bem? Eu sou o Kildare. Kilder. Como é que tá? Tudo bem? Feliz por estar com Tudo vocês. bem? Obrigado. Não, muito boa essa palestra, muito elucidativa. Eu estava pensando aqui, enquanto estava sendo falado, dentro da sua experiência, da sua vivência, assim, tanto no espiritismo, quanto na vivência Médico. como médico, né? Psiquiatra e tudo mais. Ah, existem escalas, né, no tratamento das pessoas e tudo mais. As pessoas que têm uma situação que é uma psicoterapia, um atendimento psicoterápico. Depois tem uma questão que pessoas que envolvem medicação, tem situações muito severas, muito difíceis. Tudo. Isso do ponto de vista do tratamento. Né? Mas se pensar na questão da oração, né, como medicação, digamos, qual a real potência desse recurso que a gente tem à disposição, dentro dessa escala, digamos, Sim, sim, sim. mais material? É fascinante isso, sabe, Kilder? Ah, eu percebo claramente, assim, nos pacientes, principalmente pacientes que têm patologias mais severas, que precisam de medicação, né? Nem todo paciente precisa de medicação. Eu atendo muito pacientes em psicoterapia mesmo. A pessoa começa a olhar para dentro de si, começa a se dar conta de coisas internas e vai se sentindo melhor, vai podendo descobrir coisas que é uma coisa muito importante a psicoterapia, né? Mas tem pacientes que precisam tomar remédio para poder, no nível biológico, ter uma capacidade de reação. Eu percebo nitidamente que pacientes que têm aliado a isso o trabalho espiritual, da fé, o trabalho de assistência espiritual, eles melhoram mais, eles respondem melhor às medicações, eles têm desfechos mais satisfatórios na continuidade do tratamento, né? Por quê? E a gente sabe porque as influências espirituais também interferem muito no campo mental. Então, muitas vezes, um tratamento, ele para ser bem sucedido, ele precisa ter esse componente espiritual associado, né? Para que a pessoa tenha recursos no campo vibratório que vão influir diretamente nessas sinapses, nos neurotransmissores. E é muito interessante isso, porque muitas vezes a pessoa já está tomando uma medicação, já está fazendo a psicoterapia, mas não está ainda tendo o acompanhamento espiritual. Quando começa a ter uma resposta satisfatória dessas ajudas que ele já estava tendo. Então, na minha experiência, sim, o tratamento espiritual, a oração, a fé, a busca da espiritualidade. E não é só na minha experiência, viu? Isso é resultado de pesquisa científica. Atualmente, trabalhar a espiritualidade é um indicador de saúde mental e física também. Isso vale uma outra atividade, para a gente só ver a questão que está ligada na ciência também. Então, por isso que eu perguntei, porque está começando a aparecer isso, né? De forma mais consistente agora, né? Sobre a oração especificamente. Com certeza, com certeza. Obrigado, doutor. Obrigado. Acredito que estamos fechando, né, com chave de ouro. Oi. Carmen, lembra que nós falamos e tu me disse, eu acho que não vai ter muito questionamento. Olha aí, ó, tivemos vários na noite de hoje. E bom. Professor, esse dos 3 andares relativo ao Evangelho, eu adorei. Mas assim, ó, já tá na hora. Então, 58. Então, doutor, posso pedir para o senhor fazer a prece? Claro, prazer. Vamos pedir para a noiva botar a musiquinha e nós vamos... Pode colocar a musiquinha aí, é bom. A oração com música é melhor ainda. Então, nós elevamos os pensamentos para o nosso terceiro andar, né? Nesse momento. Nosso terceiro pavimento da nossa mente. É como se estivéssemos subindo a montanha nesse momento, para mais perto de Jesus,
Sejamos agraciados por esse momento de harmonia, de paz e de oração. Tu possa, Senhor, agasalhar as nossas almas no calor da Tua presença. Que a Tua infinita bondade, que permanece nos iluminando sempre, conforme nos prometeste, que estarias conosco sempre, possa nos encontrar neste ponto que nos situamos agora, para que através desse momento de prece, de oração, nós possamos nos sentir abastecidos, revigorados, fortalecidos e entusiasmados por essa jornada fascinante que é o estudo do Teu Evangelho, desta vez agora através das luzes da doutrina espírita, do Consolador prometido que Tu nos anunciaste. Possamos sentir as bênçãos da Tua presença através desses benfeitores espirituais que estão conosco. E que essa presença amiga possa se esparramar por todas as nossas células do nosso corpo físico, todo o nosso campo perispiritual. Que possamos levar para as nossas famílias, para os nossos lares, esse sentimento maior de presença que nos vivifica, que nos torna mais felizes. Que possamos, Jesus, ser agentes transformadores, aqueles trabalhadores da última hora que Tu precisaste anunciar e que nos candidatamos nesse momento, para que aonde quer que a gente vá, possamos espalhar a paz, o amor e a fraternidade. Um sentimento cheio de gratidão pelos momentos vividos, pelas reflexões que aqui tivemos, mas sobretudo pelo Teu amparo de amor, pelo Teu calor divino, nós Te agradecemos e encerramos esse momento de atividade de estudo junto aos companheiros que tão carinhosamente tiveram a paciência de nos ouvir nesse momento. Que a Tua paz nos envolva hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Professor, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por tudo. E quero lhe pedir uma coisa. Daqui mais um mês, 2, 3, talvez a gente volte a falar mesmo, né, professor? Faz Sobre assim, esse ó. seu... Deem uma folhada nesse livro novo que eu lancei, se vocês tiverem oportunidade. Sim. E façam, porque esse livro eu não pensava ter falado nesse livro hoje, mas casou tão certinho essa coisa dos 3 andares, e está tão consubstanciado ali, que a gente pode seguir esse assunto falando sobre esse mesmo tema dentro do desdobramento em cima da obra. E vai ser muito interessante, porque eu posso revisar ela também. Isso mesmo. Então, gente, palmas para o professor. Vamos lá. Obrigada, doutor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, hein? Uma boa noite para vocês. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.